volta. Hoje não vai dar nem pra gente ficar curtindo a música, você fica curtindo aí por nós, tá bom? Eu já mostrei que o Thiago tá aqui com a gente, mas antes de chamar o Thiago, eu queria chamar um recado da G3 Telecom. É nossa, tem estrutura, cresce cada dia. Eu curto demais o perfil deles, eu acho os colaboradores de lá super divertidos, são muito felizes com o que fazem. Tá explicado porque cada vez que a gente precisa ou adquirir a G3 Telecom com os pacotes incríveis, ou já tendo, precisando de manutenção, porque que a batida é tão perfeita na hora do atendimento. Né? Não é só a estrutura, são pessoas que amam o que fazem, que estão ali. Veja o recado de lá. A onda azul tá só aumentando, tem que respeitar. Olha o tanto de carro. Só a G3 tem a maior e a melhor estrutura do Piauí. Viu aí como a G3 é a maior? Se surgir um problema, nossa equipe técnica vai chegar com ultra rapidez em sua casa. Só aqui você tem a maior frota de carros à sua disposição. Nós vamos até você, é sem enrolação. Vem pra maior e melhor, vem pra G3. Agora a gente vai falar com o Thiago Assunção sobre bits e neurônios, as conexões que afetam o nosso consumo. Quando eu vi o Thiago falando sobre isso, ele fez uma palestra num evento do Startup Day no Sebrae, em Picos, porque ele é professor doutor, né, do IFP de Picos, e ele fica para lá e para cá, e ele termina ficando em algumas cidades compartilhando esses conteúdos, mas é fixo lá em Picos. E o Thiago, ele é doutor em administração, mas ele atua já na área de dados e adquiriu uma expertise, juntando todo o conhecimento que ele tem como doutor nessa área, porque tudo precisa de administração, inclusive os neurônios e os bits precisam ser administrados. Ele é professor da UESP no curso de administração e líder do grupo de pesquisas SCADA também, que é Estudo em Análise e Ciências de Dados em Administração, certificado pelo CNPq. E aí o Thiago, ele fala sobre vários assuntos, né? Julgamento, escolhas, decisão, hipocampo, dopamina, inteligência artificial, varejo, transhumanismo, tudo que diz respeito a essa sociedade de consumo, que já nasceu como sendo de consumo, mas que as tecnologias aliadas e desalinhadas de hoje fazem com que a gente compre mais ou que a gente seja... eu não gosto de usar a palavra manipulado, porque eu acho que torna a gente muito refém, mas que são mais eficientes, né? O marketing hoje ele é mais eficiente. E que, claro, que isso tudo está na formação da gente. Como nós nascemos com vários aplicativos, né, doutor Thiago? Acho que a gente já nasceu com muitos aplicativos, principalmente nós mulheres, a gente que criou os aplicativos. Verdade. Esse cérebro que é essa caixa complexa de decisões, né, que é o centro das atenções e das decisões das nossas vidas, junta com os bits, junta com o consumo e com a tomada de decisão que a gente está tomando cada vez mais no automático, que a gente está se habituando a deixar esse piloto automático ligado. Eu não sei o que acontece, por isso que a gente trouxe você aqui, mas eu queria primeiro te dar as boas-vindas, dar parabéns pelo professor, o profissional que você é e que está sempre pesquisando e trazendo para a gente informações que são invisíveis, né? O bit é bem pequenininho, né? Os neurônios a gente nem imagina como que seja, mas assim, que são invisíveis e que passam despercebidos para a gente. Então, parabéns por sempre estar pesquisando coisas novas e sempre estar atento ao ser humano, ao mercado, aos processos de educação. E esse tema ele é fantástico. Bem-vindo ao nosso programa. Sim, Maia, obrigado. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a toda a audiência da Maia. Você falou tanta coisa que eu já não sei mais por onde começar a abordar. Então, bits e neurônios, qual é a relação com o nosso consumo? Maia, essa palestra tem um gênese, digamos assim, eu costumo falar em sala de aula. Desde o início da minha carreira como pesquisador, que eu iniciei estudando consumos, teorias de consumo e, como tudo que você falou agora, a gente desemboca sempre num comportamento, né? E a partir de um certo momento no meu doutorado, eu comecei a me voltar para tentar entender como funciona as influências da inteligência artificial no nosso comportamento de consumo. E há pouco tempo eu comecei a ter acesso a estudos que envolvem teorias de decisão, de escolha e de julgamento que são baseadas em processos neuronais. Então, você falou assim, qual é a interferência do hipocampo? Como é que o hipocampo reage nisso? Como é que os processos dopaminérgicos também atuam nisso? Então, há muitos estudos que já começam a mostrar quais são as relações de certas regiões do cérebro e como isso
são intermediadas pela tecnologia. Nós somos reféns ou muito vulneráveis? Nós somos os dois, praticamente. Inclusive, meu primeiro campo de pesquisa foi no campo da vulnerabilidade do consumidor. Tem muitos estudos também que tratam a vulnerabilidade quanto à inteligência artificial. Tá? Então, tem um exemplo que eu sempre cito, eu até cito nas palestras e cito em sala de aula, que é um fenômeno que tem acontecido agora, que ganhou muita força, que é o oversharing. A gente tem o sharing, que é um comportamento que nós, como os pais, temos de compartilhar fotos dos filhos. Eu faço isso, você faz isso, qualquer pessoa que tenha filho faz isso. Isso não tem nenhum problema. O oversharing já é um exagero nesse comportamento. E a gente não sabe ainda quais são as consequências disso. Estudos estão sendo feitos, então a gente tem influência da tecnologia nos nossos comportamentos, inclusive influências deletérias no comportamento, como, por exemplo, jovens principalmente, que não tem não conseguem enxergar o seu corpo da forma como o corpo é. Eles adotam aquilo que eles veem na tecnologia e isso afeta em processo de depressão, processo de ansiedade. São redes sociais e redes invisíveis também, redes né? Sociais, redes que a gente invisíveis. não consegue, na verdade, perceber muito. Você fala um pouco, você fala com muita clareza e eu queria me aprofundar para aproveitar isso. Qual é a arquitetura das escolhas eficazes? Eu vi alguns insights que você deu e alguns spoilers da tua palestra que você aborda muito isso sobre a questão desses projetistas de decisões, né? Porque nos torna refém. E eu falava no começo do programa que você muito provavelmente poderia nos ajudar a ter mais consciência sobre como estamos nos deixando usar por esses algoritmos, por esses códigos e como a gente pode criar mais consciência em relação a isso. Porque, veja, segura aí, só vou te dar um exemplo. A gente já viu muitas vezes, hoje com menos frequência, algumas coisas que viralizam na internet. Poste sua foto quando era criança, não sei o que do ano tal. E aquilo ali é a própria internet pesquisando sobre você para criar coisas baseado num padrão que você é parte de um algoritmo que é construído. Então, o meu perfil, a minha persona, o seu, eles vão juntando as coisas e aí eles vão pesquisando a partir de perguntas que eles fazem e que a gente ingenuamente começa a responder nas redes sociais. Então, qual é a arquitetura das escolhas eficazes, não só do ponto de vista da tecnologia, mas do nosso ponto de vista enquanto humanos? Sim. Primeiro é importante a gente entender qual é o processo que está envolvido, por exemplo, numa tomada de decisão. Uma tomada de decisão em ponto de venda, por exemplo, a gente tem processos de julgamento que são acionados ali, independente da marca que você vai escolher para consumir. Já quando você envolve um processo de escolha, já são outros procedimentos que são disparados em mecanismos neuronais, digamos assim. Então, quando você tem é nesse momento que eu abro até um parênteses para falar da importância da diversidade de uma equipe de trabalho para montar essa arquitetura de decisão. Porque, por exemplo, o Tinder já está contratando sociólogos para entender como são os novos modelos de relação que acontecem entre as pessoas agora. Sim. Certo? E com várias outras empresas que estão dentro do mesmo guarda-chuva. E vários outros aplicativos. Exatamente. Tá? Inclusive, falando em aplicativo, eu costumo até lembrar o que meu amigo Marcos Linhares fala. A gente tem o metro quadrado mais caro do planeta no nosso bolso, que são os celulares. Então, Verdade. a partir do momento em que você desenvolve um processo de arquitetura de escolha, naquilo você tem que já ter mapeado a jornada do consumidor. Muito mais do que você ter um cliente, é a jornada do consumidor. Tá? Isso do ponto de vista da tecnologia. Do ponto de vista nosso ponto de vista, o que é que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar atento ao processo de invasividade, que é o principal deles, é tanto que a gente tem inclusive regulamentação para isso, né? A LGPD está aí para isso. E essa invasividade está na Alexa, que está ao lado da gente, está no celular, que está no bolso da gente, está nas câmeras que nos gravam, nos microfones que nos escutam. Justamente. Entendeu? Nas conversas que a gente tem. Naquela desculpa que muitas vezes o governo dá, que aquilo é para a sua segurança. Não precisa mais grampear nada, a internet já grampeou todo mundo, né? Justamente. A partir do momento que você compra um celular, você já está sendo mapeado e eu costumo dizer, a gente deixa rastros.
E esses rastros contam a nossa história. Então, hoje a gente já sabe que em 3 minutos de navegação, o TikTok te dá um perfil psicológico melhor do que qualquer psiquiatra, melhor do que qualquer psicólogo. Porque ali no TikTok, ali no Facebook, no Instagram, você tem o que a gente chama de uma cesta de consumo, que é a mesma coisa de uma cesta de compras que a gente pode mapear seu comportamento em ambiente de ponto de venda no varejo. Mas as curtidas que você dá, os compartilhamentos, os comentários que você faz, falam tudo sobre você. E é interessante como a gente está sujeito a tudo que está sendo definido. O Zuckerberg morre de medo do TikTok. Então, ele tem mudado muita coisa nas redes sociais, embora eu acho que muita coisa que funciona no Instagram não está funcionando no Facebook em relação ao modelo de vídeos e tudo. Mas a gente fica muito... agora vai ser assim, agora você vai postar desse jeito. Nós nos tornamos muito obedientes. Em nome do quê? Em nome do lucro, em nome do dinheiro. Né? Mesmo aqueles que não lucram nada e que dão dinheiro? E em nome da atenção também. A atenção virou um capital importantíssimo hoje. Importante isso. Então, muitas vezes, como eu disse, não importa nem tanto a marca no processo de julgamento, porque às vezes você está ali por um prazer. E é aí onde a gente, na palestra, onde eu falo na palestra, a questão da dopamina. A gente às vezes acha que a dopamina é o que provoca o prazer, e não é. É a expectativa. Sabe aquela história de o melhor da festa é esperar por ela? Pois quando você está esperando pela festa, é a dopamina que está agindo. Agora a gente percebe que tem um business que é um caminho sem volta, em escala global, estratosférico, assim, não tem nem como mensurar, né, a escala, que é todo baseado nessa economia comportamental que você nos alerta. Sim. Então, tudo gira em torno disso. Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa que diz que antes a gente estava muito sujeito às pesquisas do Google. Agora a gente está muito sujeito ao que está sendo vendido nas redes sociais, na internet. Então, eles estão ali muito pareados, né, os percentuais, sim, mas a internet, as redes sociais, o TikTok, o Instagram, etc., já viraram o jogo, né, já viraram a página. Isso principalmente porque, especificamente os nativos digitais acham que a internet é só isso, Facebook, Instagram, TikTok, Google. E já está provado que a gente pesquisa no Google coisas, a gente busca no Google, conta para o Google coisas que a gente não conta para ninguém. Entendeu? E isso teve um reflexo, inclusive, em 2016, na campanha para presidente dos Estados Unidos. Eu vou falar com você sobre fake news e sobre o que está por vir. Né? A gente está num ano de eleição, a gente vive as democracias sendo revistas, a própria sim, questão do capitalismo sendo revisto, sim, essa nova desordem mundial, a relevância de gigantes da tecnologia. O Musk esteve aqui outro dia dizendo que vai levar a internet para as escolas, que vai levar para a Amazônia, sim, que vai mapear. Aquilo é business, tem muita coisa atrás disso, né? A Starlink não está para brincadeira. E a gente vê que em todas as escalas, em todas as esferas, a gente está subordinado, sujeito ou refém disso. Uhum. Tem como a gente... porque é como se fosse a nova droga. Eu lembro que quando se começou a falar de crack, começou a falar... As escolas tentaram fazer a abordagem desse tema de forma transversal, alertando as pessoas. Os traficantes não gostaram sobre isso. Eu tinha um projeto que falava sobre isso, os traficantes não gostavam disso. E eu acho que falar sobre isso... As escolas não estão despertando os alunos sobre isso. Elas não estão... Está passando batido para todo mundo. É como se todo mundo tivesse naturalizado essa manipulação, esse risco e esse domínio dos nossos neurônios, né? Sim. Você falou uma expressão interessante, como se fosse uma nova droga, de fato. Então, inclusive, eu provoco até a audiência a tentar se auto-observar no sentido de quanto tempo eu passo sem verificar o meu celular, sem olhar uma rede social. O quanto isso consome os aplicativos que já trazem essas estatísticas. Já, a maioria. Certo? E, inclusive, o processo de postar e de receber curtidas, tá? Receber compartilhamentos, isso afeta
o comportamento das pessoas e as expectativas que ela tem em relação àquilo. Muito mais do que o que se tem abordado, que a gente Inclusive- tem naturalizado muito. Inclusive afetando processos depressivos e ansiedade. E tem muitas marcas que têm consciência disso. O Facebook tem consciência disso, Sim. de que isso acontece. Interessante você citar o Elon Musk, ele vinha aqui, ele não vem à toa. Não. Ele não vem, o interessante é que ele tem uma visão de futuro, ele consegue enxergar a tecnologia como um business que favorece a ele e aquilo que ele enxerga no futuro. Como, por exemplo, o pensamento que ele tem sobre o transhumanismo, que é essa consequência da cadeia de consumo, tecnologia, processos neuronais, e como o ser humano vai desenvolver a partir daí. Ele está muito à frente. Eu li uma frase dele que me fez pensar. Ele disse, a gente cresceu ouvindo dizer que o planeta Terra é o berço da humanidade. Está na hora da gente sair do berço e ir pro Inclusive, mundo. uma das propostas dele é justamente começar a investir no aprimoramento do ser humano para que a gente resista a longas viagens interespaciais. Inclusive negociando algumas posições éticas, né? Quer dizer, Principalmente. porque você vê que quando a gente fala de consumo, professor, é importante a gente falar que o consumo não é só a roupa que você compra, o objeto, é a informação que você está consumindo. É o processo de troca. É o processo de troca. O processo de troca. Né? Tanto que, como você disse no começo da nossa entrevista, a gente está embarcado numa sociedade de consumo. Desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente faz parte de um processo de consumo que nem sempre a gente é uma personagem do processo. A gente, às vezes, é consequência de uma personagem, como, por exemplo, nossos pais consomem coisas para a gente quando a gente vai nascer. Sim. A questão é que a gente não consegue, muitas vezes, enxergar uma sociedade no mundo hoje que não seja baseada em consumo, inclusive a construção do conhecimento. Mas se a gente parar para refletir um pouco, a gente olha, por exemplo, se sociedades tribais, sociedades indígenas ainda isoladas, por exemplo, as tribos do Moçai na África, você pensa, existe uma relação de consumo, existe uma relação de troca, o que inclui uma relação de consumo. O que você está negociando, O né? que é que você está negociando alguma coisa? O seu tempo, O a tempo, sua atenção, o afeto, o afeto, a tua posição, o teu clique. a tua atenção. A tua atenção, eu mencionei, o teu clique. Né? É muito interessante da forma como isso se constrói. E aí a gente vê, e a gente não está aqui, gente, deixar claro, a gente não está aqui demonizando a internet. Sim. A internet, como tudo, ela vai ser usada para o bem e para o mal. As tecnologias aliadas têm dado saltos gigantes de serem aliadas à medicina, à vida. Né? Como a gente hoje tem os que podem ter acesso, porque a gente fala muito de inclusão digital, mas existe uma exclusão digital que é gigante. Existem pessoas que vão morrer nesse século sem ter acesso à internet, sem ter acesso à inteligência artificial. Põe aqueles vídeos que o professor Tiago mandou para a gente, por favor, produção, para a gente ver o que está sendo construído. Por exemplo, eu vi uma entrevista hoje de alguém dizendo que o celular ele vai deixar... Que diga que vá fazer aquele processo de download, eu ainda não acredito nisso. Ele é uma pessoa para ser estudada, né? Ele definiu... O que a gente está vendo aí agora, professor? Eu volto já para o Musk. Isso aí já é aprimoramentos à base de dispositivos. Tá? Então, isso a gente está vendo por meio de um dispositivo que é um óculos, digamos, mas isso pode também ser a mais simples das viagens, né? Da inteligência artificial, das realidades aumentadas, dessas realidades todas, né? Então, essa questão do Elon Musk fazer o download do que tem, digamos, no cérebro... Ele redefiniu, ele atualizou a versão que a gente tinha de homem e tecnologia. Por que eu não acho que isso vai acontecer? Porque não é só você baixar, digamos, as memórias. Você tem que baixar as sensações também. E a gente sabe que não é só o cérebro que é responsável por nossas emoções. A gente tem o sistema digestivo que já diz, é o nosso segundo cérebro. Aquela coisa das borboletas no estômago, que é um dito depois do popular. cérebro, o mais importante é o intestino. Então, ele não vai conseguir baixar a sensação que o pai, que uma mãe teve ao ver o filho pela primeira vez assim que nasceu. Então, como é que se transfere isso de um mecanismo? O cemitério de memórias da série, que já existe, me ajuda? Do Black Mirror. O cemitério de memórias, que já existem pessoas que já estão acumulando memórias para você interagir com elas dentro do metaverso, por exemplo. E aí aquela pessoa não vai morrer nunca, porque você vai precisar... Você registra fatos, acontecimentos, discursos, falas.
Aí tem a teoria do julgamento, a que você serve, né? Por isso que eu trouxe você aqui, a gente já está encerrando nossa entrevista, infelizmente. Mas, assim, eu quero outra sessão, vamos fazer um podcast, vamos gravar vídeo. Bora. Eu quero falar mais sobre essas coisas, porque eu acho que você tocou num ponto tão fundamental de nos despertar o nosso senso crítico, a nossa consciência, da gente não ficar fazendo as coisas de um piloto automático. Acho que o que você traz é tão gigante desse ponto de vista, entendeu, professor? Que eu acho que não é uma entrevista de 20, 25 minutos que a gente vai conseguir esgotar esse assunto. Porque tem o julgamento, tem as fake news, tem outras coisas assim. A gente está falando mais do que dá errado, gente, porque o que dá certo, a gente precisa falar também, porque a gente tem o hábito de falar só o que dá errado. Então, Um alerta, né? É um alerta, porque a gente precisa falar sobre essas coisas. Não dá para ficar... Existe, para encerrar, você se protege sabendo tanto? Eu até tento, mas eu sou um ser humano, né? A gente é vulnerável sem perceber. Como é que está a relação vulnerável. dos teus bits e dos teus neurônios? Eu costumo dizer que meu comportamento, hoje ele é determinado pela tecnologia. Então, eu estou naquela fase em que, se eu esquecer o celular em casa, eu não sou ninguém. Você está falando o que você vive. É uma expansão do meu corpo, meu celular. Não tenho vergonha São de os dizer protótipos, né? São os protótipos. Então, gente, eu queria super agradecer, Thiago. Que bom que você conseguiu vir aqui. Eu acho que presencialmente é muito melhor. Eu queria marcar uma nova entrevista com você, porque eu acho que teve muita coisa que a gente não abordou, mas eu acho que a gente fez assim um apanhadão, né? Um mosaico. Um overview muito bom. Né, um overview maravilhoso do que você tem falado aí. Gente, levem essa palestra para as empresas de vocês, para as escolas, né, para as comunidades. A gente precisa falar sobre isso, entende? Do ponto de vista da ciência, que é o que o professor doutor Thiago Assunção faz, mas do ponto de vista também de pegar a ciência e trazer ela no nosso nível. Entendeu? De realmente conversar sobre essas coisas. Eu acho que é uma palestra que tem que ser dada em tudo que é lugar, você tem que ir para vários lugares, Obrigada pela sua presença, pela sua atenção, que é caríssima. Eu agradeço demais a possibilidade e a intenção é justamente essa, é levar esse conhecimento de quanto a gente está também vulnerável. Sim. Mas nada que não impeça das empresas também fazerem negócio e alcançarem seus consumidores de forma íntegra. E de terem consciência disso que está acontecendo, porque eu acho que está muita gente no piloto automático. Tá. Tem uma obsessão por dados, tem perguntas que a gente não está fazendo para os dados, tem histórias que os dados estão contando e que a gente não está entendendo, não está captando, Sim, sabe, verdade. não consegue fazer a leitura. Tem muita coisa em jogo. A nossa vida, a nossa privacidade, né? O Yuval Harari diz que a privacidade é uma das coisas que migraram para esse século, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo, muita coisa. A gente está muito refém, e a gente não sabe muito o que é que vai acontecer, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo também, só para trazer um pouco de esperança no final da entrevista. E vamos para um podcast, né? Obrigada, doutor Thiago.